Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Magno Lessa e neste vídeo nós vamos estudar a lição de número 8, que tem por título Missionários Fazedores de Tendas. Eu te convido então a embarcar comigo nesta importantíssima lição. Vamos aqui ao texto áureo. O texto áureo se encontra em Atos, capítulo de número 20, versículo 38, que diz assim: Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. A verdade prática diz que é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão. Aonde quer que você vá, você pode servir ao Senhor e servir aos outros, realizando, executando a sua profissão da melhor maneira possível. Martim Lutero disse certa vez que se um sapateiro faz um sapato com honestidade, o simples ato dele construir, fazer um sapato, já está glorificando a Deus, porque ele está usando do seu talento e fazendo aquilo com honestidade, e Deus é glorificado naquela ação. Vamos aqui para os nossos objetivos. O primeiro objetivo será relacionar a vida profissional de Paulo com o seu ministério. Como que Paulo conciliou a sua vida profissional também com o seu ministério. Isso é interessante, já que em alguns momentos Paulo entende a necessidade de fazer tendas, em outros momentos não, e a gente precisa averiguar, avaliar isso daí para a gente entender a vida do apóstolo Paulo, tá? E como ele conciliou essas duas coisas. Em segundo lugar, cabe a nós explicar a expressão missionários fazedores de tendas. O que o autor da lição ele quer nos dizer ao usar esta expressão. E, em último lugar, nosso propósito vai ser discutir a vocação, profissão e missões. Então, vamos discutir vocação, profissão e também missões. É claro que nós vamos tomar por base aqui a vida do apóstolo Paulo e, particularmente, é um personagem bíblico que eu gosto muitíssimo. No tocante à palavra-chave que norteia toda a nossa lição, será a palavra profissão. E nós vamos então aprofundar aí agora a partir da nossa introdução. Lembrando sempre que se você gosta do conteúdo que aqui é produzido, você pode ajudar o nosso canal a crescer e assim alcançar mais pessoas. Curta, compartilha e também comente aí no vídeo o que você achou, o que pode melhorar para que o YouTube entenda a relevância do mesmo e indique a mais pessoas. Amém? Vamos aqui à nossa introdução. Então, a título de introdução, o autor diz que é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado ministerial, ou seja, o chamado missionário. É uma pergunta: será que alguém que tem o chamado missionário, o chamado a fazer missões, o chamado específico missionário, ele precisa abandonar a sua profissão ou ele pode usar a sua profissão para fazer missões? Ele pode usar a sua profissão para pregar o evangelho? Essa é a grande questão. Será que eu tenho que abrir mão da minha profissão, daquilo que eu sei fazer profissionalmente, ou eu posso usar isso para pregar o evangelho, conciliar essas duas coisas? Segunda pergunta: se existe apenas um modelo de chamado missionário, será que só há um modelo de chamado missionário? Aquele modelo em que o missionário é enviado para outro país, para outra nacionalidade, para outra etnia, para outra raça, aonde lá ele vai pregar o evangelho? Ou será que existe modelos missionários em que eu consiga usar a minha profissão para pregar o evangelho? Eu disse em outro momento que a gente pode pensar missões de algumas maneiras. A gente pode pensar missão transcultural, que é quando o missionário sai da sua pátria, do seu país,
e vai para uma outra pátria, para um outro país, para uma outra cultura, daí a expressão transcultural. Existem as missões culturais, missões que são realizadas na própria cultura do missionário, quando o missionário não sai do seu país, mas às vezes sai do seu estado, né, e vai para outro estado para pregar o evangelho. E existe também missões urbanas, missões que são feitas na cidade, no meio urbano, né, ali dentro das cidades, tá? Então, você pode se enquadrar certamente em uma dessas aqui. Chamado missionário e vida profissional, será que são irreconciliáveis? Será que essas duas coisas estão separadas? Será que essas duas coisas não se conciliam? Ou a gente pode conciliar o chamado missionário com a vida profissional? Essas duas coisas, elas podem andar de mãos dadas? Então, essas perguntas, elas serão respondidas ao longo desta lição. Talvez você tenha dúvida quanto a isso, e o nosso objetivo aqui é aprofundar o assunto, tá? Então, a lista desta semana traz uma reflexão à luz da vida de quem? Do apóstolo Paulo. É muito bom refletir sobre missões e falar de um dos maiores missionários que já existiu, a saber, o apóstolo Paulo, um grande plantador de igreja, um grande propagador do evangelho, alguém que via sempre a oportunidade para pregar o evangelho, independente de onde ele estivesse, independente do contexto em que ele estivesse, independente de com quem ele estivesse, ali Paulo via a oportunidade de fazer o evangelho de Deus ser conhecido. Glória seja dada a Deus por isso. Tá? Então nós vamos explorar um pouco da vida do apóstolo Paulo, aqui da sua característica missionária, e assim então nós vamos aplicar a nós hoje aquilo que nós podemos aprender, claro, com esse grande apóstolo da fé cristã, tá? Por quê? Porque Paulo, por vezes, teve que conciliar a sua profissão, que ele era um fazedor de tendas, tá? Alguém que trabalhava com tendas, mas eu preciso entender aqui que o fazer tendas de Paulo não era apenas fabricar tendas, também Paulo fazia reparo em tendas. Era uma profissão que não faltava trabalho naquela época, sobretudo em cidades portuárias, cidades onde havia ali portos, tinham portos que as pessoas desembarcavam. Então, os navios que ali atracavam, os barcos que ali atracavam, precisavam, por vezes, de reparos nas suas lonas ali da embarcação, tá? E então, era um negócio que daria para Paulo se sustentar. Lembrando que Paulo ficou em Corinto, por exemplo, 1 ano e 6 meses, ou seja, 18 meses, ele passou ali naquela cidade fazendo tendas. E como Corinto era, ou é, né, uma cidade portuária, e ela tinha 2 portos, o que tornava ela uma cidade extremamente estratégica. Daí Paulo vê a sua importância e ali ficar um bom tempo naquela cidade. As pessoas que ali passavam precisariam de serviços dos fazedores de tendas. Então dava para Paulo sobreviver ali naquela cidade fazendo tendas, e a gente já explora um pouquinho a respeito disso. Então, de acordo com esse exemplo bíblico, ou seja, com o exemplo do apóstolo Paulo, nós vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas, daqueles que trabalham, daqueles que têm alguma profissão e conciliam essa profissão com a pregação do evangelho, tá? Então, o que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário individual podem se encontrar para que Deus seja glorificado. Até quando uma coisa pode andar de mãos dadas com a outra e assim Deus ser glorificado através da vida destes homens e mulheres de Deus. Amém? Vamos aqui então ao nosso primeiro tópico, que tem por título A Vida Profissional de Paulo e Sua Vocação Ministerial. A profissão do apóstolo Paulo. Então, o texto da nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos 18, 1 a 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo,
traz o termo fazedor de tendas. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhador de couro ou trabalhador em couro. Foi o que eu disse há pouco para os irmãos, né? É alguém que trabalhava manualmente ali, não apenas fazendo a tenda para vender, mas também fazendo reparos em lonas de couro, né? Ali às vezes rasgou e era necessário costurar, e Paulo então fazia isso, tá? Pois as tendas eram feitas no Novo Testamento geralmente de pele de cabra, tá? Ou de couro de cabra. No Novo Testamento, a Bíblia também cita um casal chamado Priscila e Áquila. Esse casal eles também eram fazedores de tendas, ou seja, Priscila e Áquila também faziam tendas. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi trabalhar com eles, tá? Então, não era uma profissão incomum no Novo Testamento, era uma profissão até um tanto quanto comum no Novo Testamento. A Bíblia, a história diz que Paulo vai trabalhar com eles porque Priscila e Áquila, eles saem da cidade de Roma devido a um decreto de Cláudio. Cláudio, ele expulsa no ano 49 depois de Cristo os judeus que estavam na cidade de Roma. E então, quando acontece essa expulsão, Roma, ali a igreja de Roma, ou as igrejas, né, porque havia mais de uma igreja cristã em Roma, ela passa a ser presidida, dirigida e liderada pelos gentios. Os judeus têm que sair dali e é com este decreto, ou em virtude deste decreto, que Priscila e Áquila saem de Roma e vão então para Corinto. Eles só vão ter a autorização de voltar no ano 54 depois de Cristo, com a morte do imperador Cláudio e com a revogação de tal decreto. Pesquisas atuais hoje indicam que Priscila teve um papel importantíssimo na fundação da igreja que estava em Roma. Nós somos sabedores que Paulo não fundou a igreja em Roma. Pelo contrário, Paulo não conhecia aquela igreja quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Existe um desejo em Paulo em ir a Roma e conhecer os irmãos ali. E também fazer de Roma uma espécie de base missionária, porque Paulo havia entendido que ele já havia pregado na região da Ásia Menor e cumprido a sua missão, e era necessário agora que ele expandisse a obra missionária indo pregar na Espanha. Então, Roma era a igreja mais longe, assim podemos dizer, da Ásia Menor e, portanto, mais perto de Roma, da Espanha. Então, Paulo, a ideia era passar por Roma, fazer ali uma base missionária, conhecer os irmãos e as irmãs daquela igreja, embora Paulo era conhecido desses irmãos, mas ele não os conhecia, apenas alguns, e então seguir para a Espanha. Existe hoje uma grande dúvida e um grande questionamento se o apóstolo Paulo de fato conseguiu pregar na Espanha, se ele chegou na Espanha. Eruditos como N.T. Wright e Jerome O'Connor acreditam que sim, Paulo conseguiu pregar na Espanha. Ele conseguiu ali o que seria uma espécie de quarta viagem missionária, que ele passa por Roma. É claro que ele vai passar por aquela cidade preso, tá? E quando ele é solto então da sua prisão domiciliar, ele continua a viagem e ele então prega ali na Espanha. É algo bem defendido hoje, o que seria então uma quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. Tá? Então, Priscila e Áquila, que tinham sido expulsos de Roma, acabam montando ali a sua casa, né, digamos assim, residindo na cidade de Corinto, e aí Paulo, que estava passando pelaquela cidade e ali ficou, foi trabalhar com esse casal, tá? Ele passou a morar com eles e também a trabalhar com eles. E aí Paulo acabava dividindo o seu tempo entre fazer tendas e anunciar as boas novas do Evangelho. Isso está em Atos capítulo 18, versículo 18 a 19, e depois do 24 a 26,
E na carta aos Romanos, capítulo 16, do 3 a 5, Paulo também menciona. Então, Paulo trabalhava e aproveitava a oportunidade para anunciar o evangelho. Isso é muito bonito do apóstolo Paulo. Frequentemente, Paulo via oportunidades para pregar o evangelho. Frequentemente, Paulo via locais oportunos para a pregação do evangelho. E esses locais oportunos não eram apenas praças públicas ou locais públicos de aglomeração de indivíduos. Não, esses locais às vezes era uma prisão, por exemplo, às vezes era dentro de uma sinagoga. O fato é que aonde Paulo estava, o evangelho era propagado e ele via-se na obrigação de pregar o evangelho, ao ponto de dizer, ai dele, se ele não pregasse o evangelho, tá? Agora, subtópico 2, como Paulo, o apóstolo, conjuga a vida profissional e a vida ministerial, tá? Então, a tradição judaica, ela exigia que os mestres religiosos, ou seja, os rabinos, oferecessem gratuitamente seus serviços espirituais e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Não por acaso, o apóstolo Paulo, ele foi ensinado aos pés de um dos grandes rabinos da época, que era o rabino Gamaliel. Gamaliel pertencia à escola rabínica de Hillel. Havia, claro, algumas escolas rabínicas na época de Jesus e na época de Paulo. As duas mais famosas, mais conhecidas, era a escola de Shammai e a escola de Hillel. Gamaliel, ele pertencia à escola de Hillel e Paulo, então, estudou aos pés de Gamaliel. Esta expressão, estudar aos pés, era uma expressão usada naquela época porque a ideia era que o aprendiz, ou seja, o aluno, sentava-se literalmente na altura dos pés do seu mestre. Por isso, estudar aos pés de alguém, tá? Um aspecto aqui interessante é que possivelmente Paulo aprendeu a fazer tendas com o seu pai, tá? Os pais de Paulo certamente lhes ensinou, ou seja, o seu pai lhe ensinou. Isso porque havia uma máxima entre os judeus de que o pai deveria ensinar a sua profissão para o seu filho. E aí os pais de Paulo ou o pai dele, propriamente falando, teria ensinado a Paulo a respeito da profissão fazedor de tendas. A ideia era que o pai que não ensina uma profissão ao seu filho é como se estivesse ensinando o seu filho a roubar. Então, havia essa preocupação entre os judeus. O pai deveria transmitir a sua profissão aos seus filhos. O que entende que talvez o pai de Paulo também era um fazedor de tendas, tá? Embora tivesse o direito de ser sustentado pela igreja de Corinto ou pela igreja que Paulo havia plantado, Paulo trabalhou no ofício de fazer tenda. A gente precisa dizer uma coisa aqui para ficar muito clara. Paulo não é contra o obreiro receber dignamente o seu salário. Paulo não é contra. Inclusive, ele diz aos coríntios que o obreiro é digno do seu salário. O problema é que a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. E Paulo não queria ficar dependendo financeiramente daquela igreja. Embora o fato dele trabalhar fazendo tenda já soou uma crítica dos coríntios. Isso porque, na época de Paulo, os filósofos que eram valorizados em Corinto, por exemplo, os filósofos eles valorizavam o não trabalhar. Havia a expressão ócio. E isso também, por parte dos filósofos, fazia eles legitimar a escravidão no mundo antigo. Então, para Platão, por exemplo, quem trabalhava, os trabalhadores de uma cidade, como ele propõe no livro A República, eram os menos dotados intelectualmente e que nem mesmo uma educação formal deveriam ter, né? Nem mesmo a educação deveriam ter. Então, geralmente, quem trabalhava no mundo grego, no mundo greco-romano,
sobretudo ali, né, dentro de um olhar da filosofia grega, eram os menos dotados intelectualmente, geralmente escravos. Então, Corinto já tem um olhar pejorativo para Paulo, exatamente porque Paulo está trabalhando. Mas Paulo entende que é necessário fazer porque era uma igreja problemática e Paulo não queria que eles confundissem as coisas, tá? Mas Paulo não nega que o obreiro deve se receber o seu salário. Paulo não está dizendo que o pastor da igreja obrigatoriamente tem que ter um trabalho secular. Não, não. Paulo fez tendas, trabalhou dessa maneira por uma necessidade que ele viu ali na cidade de Corinto, tá? Em um de muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Mike Pirman, ele diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar ofertas das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo. Isso era uma máxima de Paulo, tá? Pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que os seus motivos de evangelização não eram financeiros. Isso porque já existia naquela época missionários itinerantes ou itinerantes que estavam usurpando as pessoas. E Paulo, por exemplo, teve que lidar com aquilo que em 2 Coríntios 11 ele chama de falsos apóstolos ou superapóstolos, que estavam já dentro da igreja de Corinto e representavam uma ameaça para Paulo. O problema dos itinerantes que usurpavam as viúvas, usurpavam a igreja, ela é tão grande que no século II surge um documento chamado Didaquê, que vai ensinar os crentes, os fiéis, como lidar com esses itinerantes, tá? Como identificar se eles eram itinerantes verdadeiros, de Deus ou não, tá? De igual maneira, a gente também vê Priscila e Áquila tomando a mesma postura. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período em momentos específicos. Ou seja, embora alguém não se sinta chamado especificamente para fazer a obra missionária pela vida toda, ele pode fazer ou ela pode fazer por um tempo específico ali, reexecutando o seu trabalho e, no momento oportuno, não trabalhando, pregando o evangelho, ou pregando o evangelho enquanto trabalha para aqueles que ali esta pessoa tem acesso. Então, Priscila e Áquila e Paulo, sobretudo, eles trabalhavam, mas podiam pregar na sinagoga, como eles fizeram, ou em qualquer outro lugar que havia pessoas, ou existiam pessoas que pudessem ouvir a mensagem, seja na Ágora, ou seja, que era a praça pública ali em Corinto, aonde ele poderia facilmente pregar. Então, por meio de suas habilidades profissionais, eles podiam aproximar pessoas de diferentes segmentos deles, tá? Bom, então, aqui ainda dentro do primeiro tópico, o terceiro subtópico traz o seguinte título: a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Tinha uma ética financeira? Como que era essa ética? Vamos ver então. Então o apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado, tá, ao cristianismo de os ministros receberem ajuda econômica por parte daqueles que ministravam o evangelho. Isso porque era um costume judaico. Os judeus, eles tinham uma prática comum e frequente em ofertar, em ajudar, em dar dinheiro. Geralmente, dar esmolas não era incomum. Talvez por uma mentalidade por parte de alguns fariseus até um pouco equivocada, porque acreditava numa espécie de salvação pelas obras. Então, fazia-se obras, e essas obras manifestas no ato de dar esmola, no ato de ajudar, tá? Para alcançar alguma coisa de Deus em um determinado sentido. Jesus até vai criticar isso. Mas a prática de ajudar, a prática de dar dinheiro, a prática de dar esmola, não era incomum entre os judeus. E isso é incorporado no cristianismo. A prática de ofertar é incorporada dentro das igrejas cristãs. Tanto é que Paulo viajou às igrejas
levantando ofertas com a finalidade de enviar ajuda para os mais pobres em Jerusalém. Né? Então, a gente tem que encarar isso daqui com bastante seriedade. Tá? Bom, então, inclusive mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos sobre o sustentar a obra. Desde o Antigo Testamento, existe essa recomendação de ajudar, de estender a mão. Por exemplo, quando Deus institui a tribo de Levi e proíbe que a tribo de Levi receba herança, Deus dirá que a herança da tribo de Levi é ele mesmo. E como que os levitas vão se sustentar se eles não têm herança? As pessoas levariam ofertas até o templo, até o tabernáculo, e uma vez essas ofertas lá no templo, lá no tabernáculo, ali eles seriam alimentados. Eles teriam uma parte dessas ofertas e eles seriam, então, alimentados, ok? Bom, então, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviada pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas. Por exemplo, quando Paulo sai de Filipos, e ele conta isso na carta aos Filipenses, ele vai para Tessalônica e ele recebe oferta dos irmãos de Tessalônica que enviam dinheiro para o apóstolo Paulo se manter ali em Tessalônica. Então, Paulo, de maneira específica e pontual, trabalha em Corinto por uma necessidade. Mas Paulo não proíbe a ajuda, Paulo não proíbe o ofertar. Pelo contrário, Paulo vai instruir a igreja, ou as igrejas, sobretudo a igreja de Corinto, que oferte com liberalidade, segundo aquilo que cada irmão, cada irmã propôs no coração. Amém? Muito bem! Bom, vamos aqui então continuar e agora vamos para o tópico de número 2, que tem por título Missionários Fazedores de Tendas. O tópico 2 traz o seguinte subtópico: Fazedores de Tendas. Então, fazer tenda não é uma ideia nova. É tão antiga quanto as escrituras, conforme estudamos, vimos agora há pouco, o apóstolo Paulo fabricando, fazendo, consertando tendas, trabalhando com couro, sobretudo couro de cabra. No contexto de missões, a expressão fazer tendas tem a ver com discípulos de Jesus que foram chamados, comissionados pela sua igreja para usarem seus dons, seus talentos e habilidades profissionais no campo missionário. Quem disse que é incoerente você usar o seu talento, aquilo que você sabe fazer profissionalmente no campo missionário? Você pode ser um dentista, e trabalhar no campo missionário como dentista. E ali você vai fornecer assistência odontológica àquelas pessoas que precisam e, ao mesmo tempo, vai estar glorificando a Deus e pode pregar o evangelho. Você pode ser um engenheiro e auxiliar na construção de igrejas onde vai avançar a obra da evangelização, Há várias denominações no Brasil que juntam um grupo de pessoas e envia esse grupo de pessoas para um local onde não tem igreja, eles passam alguns dias nesse local, evangelizando, pregando, constrói uma igreja, deixa um obreiro ali e vai embora. Então você pode ser um engenheiro que ajude nesse sentido. Ou seja, você pode usar a sua profissão para glorificar a Deus. Você pode usar o seu trabalho para glorificar a Deus. Faça o que você sabe fazer bem feito. Use o seu talento e use para a glória de Deus. Mais uma vez, vale aqui a fala de Lutero. Se um sapateiro faz um sapato com honestidade, o ato dele ali fazer o seu sapato, montar o seu sapato, costurar o sapato, ele está glorificando a Deus. Então, você pode glorificar a Deus com a sua profissão e não só pode, como deve, e usar essa profissão
para que outros sejam alcançados pelo Evangelho. Então, são profissionais de negócios e missões que operam na região, de grande antagonismo à mensagem cristã. Segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistia na prática de abandonar a vida secular, ou seja, abandonar o trabalho profissional, abandonar os estudos para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje, tem alguns missionários que fazem isso e que necessitam fazer isso? Tem, é claro que tem. Né? Às vezes o missionário, né, que precisa se dedicar integralmente, mas não necessariamente precisa fazer. Você vai para um país, por exemplo, onde o evangelho é proibido, onde é difícil pregar o evangelho. E você não pode chegar ali alugando um carro de som, por exemplo, e ir pregando na praça da cidade. Você tem que fazer um trabalho devagar, um trabalho de formiguinha, um trabalho que é feito aos poucos. E se você tem uma profissão, você pode oferecer, né, por um serviço mais barato, ou você pode oferecer gratuitamente, caso você seja mantido por uma igreja, aquele serviço, e a partir dali você vai adentrando dentro da comunidade, você vai pregando o evangelho. Então houve um tempo em que necessariamente tinha que se deixar o trabalho, deixar os estudos. Hoje não. Hoje essas coisas podem ser conciliadas, tá? Para que Deus possa ser glorificado. Então, hoje, o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional, um empreendedor, um médico, um engenheiro, um advogado. Já pensou você chegando em uma determinada cultura brasileira, oferecendo seus serviços aí como advogado? Se você é mantido por uma igreja, às vezes de maneira gratuita, e ali você prega o evangelho, tá? Então, não há a necessidade hoje de abandonar a carreira missionária, isto é, a carreira profissional, para realizar missões. Agora, é claro que eu preciso entender que é um chamado específico, não é? Assim como tem pastores que trabalham integralmente dedicados ali à igreja, e são integrais da igreja, como tem pastores que têm outras profissões, né? Eu conheço um caso de um pastor em que, quando ele foi assumir a igreja, a igreja pediu que ele se dedicasse exclusivamente a ela. Então ele tinha um emprego, a igreja disse, não, nós vamos pagar o seu salário que possa cobrir o que você ganhava no seu emprego, mas nós queremos que o Senhor se dedique exclusivamente a nós. Agora, existem outras igrejas que dizem, não, o senhor pode continuar lá com o seu emprego, né, em meu expediente, e o outro expediente faz aqui na igreja, a gente complementa o salário. Então, assim, vai de cada um, vai de cada igreja. Eu uma vez ouvindo um pastor pregar, né, que ele estava fazendo medicina, agora eu não me lembro se ele estava no terceiro ou no quarto período da faculdade, sentiu que Deus chamou ele para ser pastor, e ele então largou a faculdade de medicina e foi ser pastor, né? Porque ele sentiu que aquele chamado era para ele dedicar-se exclusivamente ao pastoreio. Em outros casos, né, a pessoa poderia ter terminado a medicina, né, se tornado médico e também depois pastor, não há problema nenhum. Então, a gente precisa entender que Deus chama indivíduos diferentes com funções, com objetivos diferentes, e que não é incoerente e não é nem um pouco problemático isso, tá? Então, vamos entender isso daí. A força missionária no mundo, segundo subtópico. Missões se tornaram um movimento global, que começou com a ação de Deus para reconciliar o mundo consigo mesmo. É claro, né? O homem havia pecado, homem, ser humano, homem e mulher, e portanto se distanciado de Deus, e Deus então, ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, o desejo de Deus foi reconciliar o mundo com ele. Tanto é que Jesus é aquele que nos liga, é aquele que nos conecta novamente a Deus. Se o pecado criou um abismo, se o pecado criou uma separação entre nós e Deus, e a Bíblia diz isso, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, Jesus, através da cruz, foi a ponte que nos conectou, que nos ligou novamente a Deus. Glória seja dada a Deus por isso.
E a partir de então, nós temos ali no livro de Atos essa força missionária, esse impulso missionário, né, aonde os apóstolos, os convertidos deveriam pregar o evangelho. O desejo de Deus é que as pessoas se salvem. Deus não quer que as pessoas se percam. Deus não quer que as pessoas vão para o inferno. Elas vão para o inferno não por aquilo que elas fazem propriamente, mas pela recusa do perdão, né? Elas recusam receber o perdão de Deus, se arrepender dos seus pecados. Então, compete a nós, agora como anunciadores do reino de Deus, anunciar em alto e bom som. Então, a maior força cristã missionária é formada por profissionais, por empreendedores, por estudantes que se movem entre as culturas, que se move entre as nações, tá? Nós vimos esse princípio bíblico em 1 Coríntios 9, 20 a 22, quando o apóstolo Paulo ele alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles a fim de contextualizar o evangelho. Paulo era alguém que tinha estratégia missionária e ele ia se infiltrando mesmo nos diferentes segmentos da sociedade. E era interessante a gente notar o discurso dele. Paulo conseguia usar um discurso que atingia o público para quem ele estava pregando. Então, quando Paulo estava falando para pessoas que não eram judias, não conheciam o Antigo Testamento, Paulo citava a palavra de Deus de maneira geral e genérica. Lembra quando as pessoas de Listra e Derbe, conforme narrado em Atos, levam sacrifícios diante de Paulo e Barnabé para adorá-los? E Paulo diz, não, vocês não podem fazer tal coisa. Adorem a Deus, o que criou o céu, o que criou a terra. Paulo fala de Deus no sentido genérico. Quando Paulo discursa no Areópago, em Atenas, para filósofos, estoicos, epicureus, Paulo usa a filosofia e prega o evangelho. Quando Paulo discursa no Sinédrio, Paulo conta a história do povo judeu. Então, Paulo era um camarada que conseguia discursar pensando no público que estava diante dele, tá? Diante dele. Então, se você é um empreendedor, você pode fazer missões. Eu conheço gente que faz missões distribuindo cesta básica. Não é missões? Né? Ele não está fazendo missões distribuindo caixa d'água para as pessoas carentes. Isso também não é fazer missões, é você levar dignidade a essas pessoas. Né? E se você puder, no ato de dar a sua cesta básica, pregar o evangelho, amém. Né? Então, você pode ser um empreendedor missionário, né? Destinar aí um pouco daquilo que você ganha para que pessoas sejam abençoadas, tá? A maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações que são fechadas para o evangelho. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países. Olha só que dado interessante. Então, há vários países, sobretudo ali a famosa janela 1040, os países do Oriente Médio, aonde o evangelho é proibido, aonde não pode pregar, não pode evangelizar, não pode carregar a Bíblia, né? E então, cristãos são proibidos de entrar ali como cristãos para fazer obra missionária, mas empreendedores podem, empresários podem. Ou seja, e a partir disso, podem também pregar o evangelho, tá? Então, seja um missionário aonde Deus te plantar. Deus te plantou na sua casa? Seja um missionário. Deus te plantou na sua faculdade? Seja um missionário. Deus te plantou ali na sua escola, no seu colégio? Seja um missionário ali também, tá? Em terceiro lugar, o preparo dos fazedores de tendas. Como os outros missionários, os fazedores de tenda devem preparar-se plenamente para tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Aqui é muito oportuna a orientação que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, em que a boa instrução é necessária e todo bom obreiro é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Então, existe um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tendas, que são chamados para fazer missões. São homens e mulheres que foram treinados por instituições missionárias, e existem várias instituições missionárias
que treinam missionários. A pergunta é, esses homens e mulheres precisam de treinamento? É claro que sim. Imagine aqui uma missão transcultural, missões transculturais, em que você vai para um país totalmente diferente do teu. Totalmente diferente. Como é que você vai se portar ali se você não conhece a cultura? Se você não conhece ainda que um pouco da língua, os costumes locais, as vestimentas? Você tem que se inteirar, você tem que saber. E para isso você precisa ser preparado. Como que você vai pregar o evangelho nesses países se você não estuda a Bíblia Sagrada, se você não lê a Bíblia Sagrada, se você não entende, se você não compreende? Você precisa ser instruído, você precisa ser preparado, tá? Então, vamos levar isso daí com seriedade, ok? Então, homens e mulheres que são treinados para levar o evangelho. Precisamos de preparação para que a gente tenha resposta. Eu digo mais, para que a gente possua a resposta certa, né, no momento certo. E para isso a gente precisa se preparar, a gente precisa estudar, a gente precisa ser forjado, ser moldado, né? Se converteu hoje, amanhã vai ser um missionário? Bom, se converteu hoje, amanhã pode pregar, sem dúvida nenhuma. Mas para ser um missionário enviado ao campo, precisa se preparar, tá? Muito bem. Vamos aqui então para o tópico de número 3, que tem por título Vocação, Profissão e Missões. Primeiro, é Deus quem chama. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos nas igrejas locais. Grupos de evangelismos, que fazem evangelismo ao ar livre, nas praças públicas, distribui folheto, né? Ou evangelismo em cruzadas, que são evangelismos geralmente de grande impacto, tá? Então a gente pode se envolver com a igreja local. Pode, né? Antes de você ser um missionário transcultural, já se envolva com missões na sua igreja local. Se coloque à disposição do teu pastor para você fazer missões, né? Não espera ou não espere ser enviado para outro país para você começar a fazer missões. Você já pode fazer. Eu digo mais, você já tem que fazer enquanto você está aqui no seu país. Então se envolva na igreja local, se envolva, mostre que você está disposto a ajudar, né? Às vezes o problema é que tem pouca gente para ajudar e muita gente para dar palpite, né? E muita gente que acaba atrapalhando. Infelizmente, às vezes a realidade é essa. Poucos se disponibilizam a fazer e criticam os outros que estão fazendo. Então, levante as suas mangas e se coloque na brecha, né? O campo já está branco. Deus quer ceifeiros. Jesus diz: roguemos ao Pai que envie esses trabalhadores para a sua seara, tá? Então, Deus é quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar determinado ofício, né? Eu costumo dizer que aqui a gente precisa ser sensível à voz de Deus. A gente precisa ser sensível ao ponto de buscar saber em Deus o que Deus tem para nós, o que Deus requer para nós, tá? E Deus vai nos capacitar. É Ele quem gera em nós o envolvimento com essas causas específicas. É Deus quem nos desperta. É por isso que em outra lição, orando, né, por missões, eu disse que a gente precisa orar para que Deus sustente os missionários que estão no campo pregando, evangelizando, mas também para que Deus desperte novos missionários a pregar o evangelho, tá? Então a gente precisa colocar isso daqui em prática, ok? Bom, segundo subtópico aqui do tópico 3, exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo nossa vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado, a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador.
É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo quem nos dá condição para realizar tais tarefas, por meio de nossos dons e virtudes, tornando-nos parte integrante de seus planos para a sua glória. É por isso que existe, por exemplo, os dons espirituais que Paulo registra lá, não aparece só em 1 Coríntios, mas em 1 Coríntios. Deus distribui dons não é para que um diga eu sou melhor do que você. Não é para que haja uma competição dentro da igreja e a igreja seja dividida em uns com um complexo de superioridade pela posse de determinados dons e outros com complexo de inferioridade pela não posse de determinados dons. Está errado isso. Os dons espirituais carismáticos, eles são dados por Deus com a finalidade de edificação do corpo de Cristo, com a finalidade de edificação da igreja. Ninguém pode ter todos os dons, senão ele seria uma igreja ambulante e não precisaria de ninguém. A beleza dos dons está que nós temos a necessidade de nos unir, de nos aproximar. E Deus dá os dons para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, é Deus capacitando a sua igreja para que o evangelho seja pregado, tá? Então a gente tem que encarar isso daí. O apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente e comprometido com o evangelho de Cristo. Ele compreendeu que a mensagem do evangelho de Jesus Cristo foi um chamado a anunciar a salvação e as boas novas. E Paulo fez isso com bastante comprometimento. Nós também precisamos nos comprometer, nós também precisamos testemunhar o Evangelho de Cristo. Vamos aqui para o nosso terceiro e último subtópico do tópico de número 3. A missão, a minha profissão, meu campo missionário. Então, vai ser aqui a cereja do bolo para a gente concluir a nossa aula. Somos todos vocacionados a servir a Cristo. Eu já disse outra vez, ninguém precisa de um chamado missionário específico para fazer missões. Você deve fazer missões porque você aceitou Jesus como Salvador e agora serve a Cristo como seu Senhor. Ponto final. Já é motivo de fazer missões. Fica aqui a ênfase do ID de Cristo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é a finalidade da gente fazer missões? Glorificar a Deus. Deus é glorificado através das nossas atitudes. Então, tudo que temos vem de Deus e, portanto, deve ser usado para a sua glória. O seu talento de tocar violão deve ser usado para a glória de Deus. Teclado, para a glória de Deus. Falar bem, para a glória de Deus. O seu talento de fazer cirurgia, para a glória de Deus. De fazer cálculo matemático, para a glória de Deus. Ou seja, aquilo que você sabe fazer deve ser usado para glorificar a Deus. Glorificar a Deus não é só louvar, não é só cantar, não é só levantar a mão. A espiritualidade não se resume apenas ao ato do culto. Espiritualidade é um estilo de vida, né? Ter uma espiritualidade cristã vai desde a maneira com que eu me visto, como eu trato as pessoas, como eu trato meus pais, né? Como eu organizo as minhas coisas. Isso tudo é um reflexo da espiritualidade cristã, tá? A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a pregação do evangelho. Deus pode usar a sua profissão para que o nome dele seja glorificado. Você vai chegar a locais que eu não vou chegar, você vai entrar em locais que eu não vou entrar, né? Às vezes, por intermédio da sua profissão, você vai estar em locais que eu não vou conseguir chegar. Então, faça a sua parte. No campo missionário, há lugar para todos. Há lugar para mim, há lugar para você, há lugar para nós, tá? Que vivamos integralmente para glorificar a Deus, entendendo que existe lugar para todo mundo e Deus quer contar com todos. Amém, meus irmãos? Vamos aqui então para a nossa conclusão, concluir aqui uma belíssima lição. Se você gosta do conteúdo que aqui é produzido, nos ajude se inscrevendo no canal, compartilhando e também curtindo o vídeo. Se quiser aí nos seguir nas nossas redes sociais, os links se encontram aí abaixo.
tá na descrição deste vídeo. Concluindo então, Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra. Entretanto, é necessário porque estejamos alertas. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tenda estão qualificados para tal tarefa. É necessário examinar os motivos. Por que eu estou fazendo a missão? Eu quero fazer missão nos Estados Unidos. Para quê? É missão mesmo, missões que você quer fazer. Ou você quer turistar, passear. Eu quero fazer missões na Europa. Para quê? Para conhecer um outro país? Ou você quer, com seriedade, comprometimento, levar o Evangelho de Cristo? Então, daí a importância da igreja local reconhecer que este homem, esta mulher é vocacionado ou são vocacionados por Deus, tá? Uma vez que a base está firmada, que tem clareza nisso, a gente pode aprender habilidades, né, aperfeiçoar nossas habilidades e assim então levar o evangelho a outras pessoas e certamente Deus será glorificado. Amém! Bom, espero que você tenha gostado desta aula, espero que tenha te ajudado e te convido à nossa próxima aula, que será a lição de número 9. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus continue falando em seu coração. Amém!